Bom, estamos de volta. A sala é com a terceira apresentação da sala 1. O tema agora já é numa área de engenharia civil, com o trabalho de telhado verde. A efetividade econômica do uso da tecnologia sobre telhas onduladas está sendo agora apresentado por Fabiane Almeida Moreira, e teve a participação como autora também Regina de Amorim Romachelli, a professora da UNB, que faz parte da Unigoiás, a origem também do trabalho, provavelmente, porque Fabiane foi concluinte em engenharia civil lá na Unigoiás, Goiás. Então, Fabiane, estamos agora fazendo a sua parte de vídeo gravado e depois a gente retorna fazendo as possíveis arguições ou exposições que um especialista, o professor Camilo, técnico, faça aí a inclusão do vídeo. Ok. Olá, me chamo Fabiane de Almeida Moreira e sou recém-formada em Engenharia Civil pela Unigoiás, Centro Universitário de Goiás. Eu fico extremamente honrada e feliz de estar podendo ter a oportunidade de estar mostrando um pouco sobre o meu trabalho desenvolvido nesses últimos meses, com a ajuda da minha orientadora, Regina de Amorim Romachelli. Bom, o meu trabalho é sobre o telhado verde e a efetividade econômica do uso da tecnologia sobre telhas onduladas. A construção civil é uma das maiores causas que degrada expressivas áreas naturais. Devido a isso, o impacto ambiental cresceu de forma estrondosa. Com a evolução da tecnologia e o progresso do mercado construtivo, a indústria da construção civil tem procurado respostas que possam minimizar os impactos ambientais e, coincidentemente, desenvolver construções sustentáveis. E uma das alternativas que contribui para isso é o telhado verde. Bom, a sustentabilidade na construção civil retém de princípios básicos da construção sustentável, né? E os que destacam são a redução do consumo energético, a redução do consumo de água, reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos, introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável, além também da educação ambiental que conscientiza os envolvidos no processo. Nesse caso do telhado verde, ele se encaixa justamente nessa de introduzir inovações tecnológicas para poder melhorar nessa questão da sustentabilidade dentro da construção civil. Bom, os telhados verdes são usualmente em 3 tipos: intensivo, extensivo e semi-intensivo. O intensivo ele é caracterizado com uma camada mais grossa de substrato, assim podendo ter uma vegetação de maior porte, né? Além de uma manutenção mais intensa. Já o extensivo, ele é feito com uma camada de substrato mais fina e, por isso, devido a isso, também uma vegetação mais rasteira, mais de pequeno porte e não necessita de manutenção tão intensa quanto a intensiva. Já o semi-intensivo é caracterizado entre o meio termo, entre os dois outros sistemas. Nesse caso, a gente vai usar, nesse trabalho, vai ser usado o tipo extensivo, com uma vegetação mais rasteira, um substrato mais fino. O objetivo principal desse estudo é analisar a eficiência dos telhados verdes, que é pouco comum nos métodos de construção no Brasil, mostrando conhecimentos e benefícios que esse tipo de estrutura oferece e analisando se é viável a instalação ao longo de um tempo. Tem-se também como finalidade observar os tipos de materiais utilizados, além de analisar a drenagem do telhado verde e a verificação de viabilidade do custo e benefícios ao longo do tempo. O foco principal foi desenvolver uma tecnologia de telhado verde que fosse possível ser implantada em telhas onduladas, saindo do senso comum de telhados verdes implantados sobre lajes expostas e impermeabilizadas, né? E que tivesse a possibilidade de uso dessa tecnologia em casas, em comércios, em indústrias, sendo construções que vão ser feitas ou construções que já foram feitas. Bom, materiais e métodos. Primeiramente foi escolhida a unidade familiar, em que seria utilizado como modelo para verificação de capacidade estrutural, área de telhado e insolação, dentre outros. Essa residência se
se encontra no Jardins Valência, aqui em Goiânia, em Goiás. E tem área total construída de 213,89 metros quadrados. Só que para o sistema empregado, vai ser somente na garagem do estabelecimento, totalizando uma área de 27,345 metros quadrados. Como se pode ver aqui na planta de cobertura, é somente essa área verde aqui, é onde se encontra a garagem, que foi feito o objeto de estudo para poder a gente futuramente instalar o telhado verde. Bom, para poder fazer o projeto apresentado, foi feito testes através de um protótipo para análise da sobrecarga na estrutura. Esse protótipo é justamente para a gente verificar um reforço estrutural e o aumento de custo em função da estrutura. A montagem desse protótipo, né, o passo a passo, o que seria feito no caso quando for instalado lá na garagem, na unidade unifamiliar. A estrutura primeiro. O protótipo aqui, ele tem medida de 0,60 metros de comprimento por 0,45 metros de largura, computando uma área total de 0,27 metros quadrados. A estrutura do protótipo é feita de metalon de chapa 20 por 20 milímetros, seguindo parâmetros similares às condições de apoio do telhado e a estrutura da casa, que está sendo a base de estudo. A base continuou sendo a telha de fibrocimento, que estava instalada da forma convencional. Na casa, que é o objeto de estudo, a casa ela é telhado embutido. Então, geralmente, essas casas, a maioria das casas que tem o telhado embutido, né, eles são feitos de telhas de fibrocimento. Como ela não fica aparente, não tem a necessidade de uma telha mais cara, que é bonita, né, porque ela fica escondida. Então, por isso que foi feito em cima dessas telhas de fibrocimento. Bom, sobre a impermeabilização. A impermeabilização é extremamente, fundamental. Na verdade, é o que a maioria das pessoas tem medo de ter um telhado verde. Será que não vai passar? Será que não vai infiltrar água? Então, a impermeabilização é um dos fatores principais e que, nesse caso, a gente foi, através de estudos, pôde ver que, através de camadas de impermeabilizante asfáltica, nas duas faces das placas, aumenta a resistência de uma forma muito grande. Então, nesse caso, foi feito a camada de impermeabilizante asfáltica, tanto de um lado quanto do outro, e posteriormente foi colocado camadas de lona sobre a pintura. 3 folhas de lona cobrem a superfície e foi suficiente para esse objeto de estudo. Bom, em relação à drenagem. Em relação à drenagem do sistema de água da chuva, né, foram instalados acima da lona os conduítes de escoamento com mangueiras 3/4 polegadas. Devido à inclinação de 10%, lá no objeto de estudo, que é a residência, a inclinação, de acordo com a planta, é de 10%. Então, aqui também no protótipo foi feita a inclinação de 10%. Foi usado uma camada de areia e uma brita número 0, logo no final da base da telha, para que pudesse melhorar a filtração da água e também servir como um barramento do substrato. Como se pode ver aqui na figura 7, ó, acima dos conduítes lá, tem a camada de areia e também tem uma camada aqui na frente de brita. Número 0 já foi o suficiente. Bom, a manta geotextil. Para a camada filtrante entre o substrato e a impermeabilização, que é a lona, né, foi usada uma manta geotextil. Neste caso, foi empregado o bidim, que estará assentada em cima dos conduítes e da camada impermeabilizadora, assim impedindo que as raízes avancem além do limite, além de também cuidar para que o substrato não se desfaça e escorra através dos drenos. Ou seja, essa manta, além dela impedir as raízes de passarem
para a telha, né? E para os conduítes, ela vai também ajudar a impermeabilizar mais um pouco ainda a questão da água. Mas o principal dela é justamente servir como barramento para essas raízes não avançar sobre o telhado. Bom, o substrato. O projeto exigiu uma camada com apenas 7 centímetros de altura, contando com a curva da telha. Isso foi suficiente para nutrir a espécie escolhida. Na escolha da planta, foi eleita a grama esmeralda, que obedece a um regime de insolação boa aqui para a nossa região. Assim, ela se manteve saudável e em equilíbrio. Lembrando que, dependendo do lugar, para cada região, é necessário fazer um estudo para saber se essa região vai precisar de mais água, se vai precisar de mais substrato, se aquele tipo de vegetação escolhida vai dar certo tanto para o norte, ou quanto para o nordeste, ou quanto para o centro-oeste. Então, é necessário fazer um estudo sobre a região, sobre a vegetação que ali se encontra, sobre a insolação, e é isso. Bom, aqui foi o resultado final do protótipo, como ele ficou, já com todas as camadas, o bidim, a questão do substrato e a grama esmeralda. Em relação à manutenção, como foi dito, esse é um tipo extensivo, então não tem a necessidade de manutenção de todos os dias. É necessário, para esse tipo de grama, no caso, uma rega de pelo menos de 2 em 2 dias. Então, precisa ter um ponto de irrigação e também, se for no caso automatizado, um ponto de eletricidade, né? Para poder automatizar e fazer essa rega de 2 ou 3 dias. Em questão ao substrato, o substrato oferece durabilidade superior a 10 anos, sem obrigação de reposição. Ou seja, não tem a necessidade de você estar lá adubando, tira a vegetação e aduba, não tem essa necessidade. Aqui, como se pode ver, as camadas componentes para a montagem do telhado verde. A vegetação, o substrato. No nosso caso, esse filtro, drenagem, camada de proteção, barreira anti-raiz, o bidim, tudo faz isso. E tem a questão da lona e do impermeabilizante asfáltico, né? Os telhados verdes, eles armazenam muita água da chuva, que adentra do seu sistema e atrasam o pico do seu escoamento, comparando-a com coberturas tradicionais. Isso acontece devido à retenção de volume de água pelas camadas do telhado verde. Essa nova técnica de construção tem emergido como estratégia prática para uma grande melhora da qualidade ambiental em centros urbanos. Bom, resultados e discussões. O volume escoado é um dos pontos que foi muito analisado. Foram feitas análises de volume regado e escoado no protótipo durante os meses de abril e maio. Foram 2 meses fazendo isso. E notou-se que houve diferenças de escoamento de um dia para o outro. Aqui, como se pode ver, foram 2 meses, não, foram 1 mês. Aqui, como se pode ver, no dia 15 de abril, o horário da rega foi 8 horas, o volume adicionado foi de 1 litro, e o volume escoado foi de 400 mililitros. Nesse dia, tinha chovido. Então, aqui, a umidade do ar estava em 88%. E a temperatura estava mais baixa. No caso, no outro dia não, 3 dias depois, que foi o dia da próxima rega, foi feito também de 1 litro. O volume foi colocado de 1 litro, mas escoou somente 250 mililitros. Mas foi por causa da umidade do ar que estava mais baixa. Então, ele reteve mais a água. Isso foi feito 10 ensaios, assim como pode ser visto aqui na tabela. Observando as anotações realizadas em 10 dias, correspondente às regas dentro do mês pesquisado, constatou-se que houve uma alteração entre o volume escoado, que oscilou entre 400 milímetros e 150 milímetros. Isso significa que 37,5% foi de diferença entre um dia e outro de rega. Essas diferenças de volume de escoamento alteraram de um dia para o outro devido a algumas interferências, como o horário das regas, a temperatura do dia e principalmente ao índice da umidade de água do dia.
Bom, a outra questão levantada foi a questão do peso estrutural. Para o protótipo, foi feita a pesagem do conjunto seco e molhado. Na área de aproximadamente 0,3 metros quadrados, que é o tamanho do protótipo, com a grama e o substrato seco, foi pesado 10 quilos. Já com o conjunto molhado, foi pesado 40 quilos. Logo, pode-se notar que para 1 metro quadrado, a estrutura terá que suportar aproximadamente 130 quilos de peso, né? Para a residência unifamiliar, que é o estudo de caso desse artigo, a estrutura usada para o telhado convencional não atenderá para o peso da cobertura verde. Logo, será necessário um reforço estrutural. Bom, em questão de preços e custos. Na tabela 2, é possível verificar o resumo orçamentário dos materiais necessários para o telhado verde proposto no trabalho. Nesse caso aqui, somente para a instalação do telhado verde, foi gasto R$ 50,75 por metro quadrado. Juntando grama, impermeabilizante, os conduítes, a manta do bidim, né, a lona, o adubo para as plantas, a terra preta. Somando tudo em metros quadrados, dá R$ 50,75. R$ 50,75. Já aqui na tabela 3, é possível analisar a viabilidade do telhado verde em relação ao custo total da obra, incluindo os materiais usados e a instalação. Aqui, como você pode ver, a área global da construção, toda a casa, ela tem 213,89 metros quadrados. O custo da construção por metro quadrado é de R$ 1.319, segundo a revista Valor Econômico. Eu tirei com base aqui no meu estado o custo de construção civil, da construção por metro quadrado. O valor da obra, então, sairia aproximadamente R$ 282.159. Só o custo de cobertura por metro quadrado, segundo o Goldman, só porque foi atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado, ficaria R$ 127,16 por metro quadrado só a cobertura. Isso tirando o telhado verde, se fosse da maneira convencional. Então, o custo correspondente à cobertura convencional de todo a garagem, que é o objeto de estudo, seria de R$ 3.477. Já a estimativa de custo com o reforço, que em vista 50% do valor da instalação, seria de R$ 1.738. O custo previsto com o telhado verde que a gente fez os custos lá antes, seria de R$ 1.387. Então, o adicional ficaria, somando esses dois, a estimativa de custo, eu teria que ter um reforço, mais de instalação e de material de telhado verde, ficaria R$ 3.126,25. Isso corresponde com o custo total do imóvel de 11%. Bom, as considerações finais. Por meio dos estudos realizados na revisão bibliográfica e por meio do protótipo, constatou-se que o telhado verde é eficiente e habilitado em melhorar aspectos relevantes em construções no qual são instalados, como a drenagem, que pode reter a água da chuva em até 70%, prevenindo futuras enchentes e diminuindo a saturação das redes pluviais públicas, a temperatura ambiente do local, que com isso pode reduzir as ilhas de calor, o isolamento acústico, além de um ambiente confortável visualmente. Então, apesar de ficar um pouco mais caro, ele traz vários benefícios que ao longo do tempo pode até diminuir em questão de custos e também ajudar na sustentabilidade. Ao longo do estudo e análise de técnicas para a construção do telhado verde em telhas de fibra-cimento, conclui-se que é totalmente viável a implantação do sistema. Entretanto, é necessário um incentivo através de estudos e pesquisas para que o alcance da população fique maior e que essas pessoas fiquem cientes dessa inovadora técnica e a possibilidade de uma cidade sustentável.
Cabe ressaltar que os resultados apresentados nesta pesquisa apontam para um telhado verde específico, com uma determinada configuração de camadas estabelecidas e com fatores externos de cada região. Contudo, a extrapolação dos resultados obtidos para valores a serem adotados em projetos não é recomendado para todos os tipos de cobertura, visto que cada telhado verde tem um certo comportamento de acordo com seu projeto e criação. Ou seja, é preciso estudos em cada região, em cada lugar, saber em questão de chuva, se chove mais, se chove menos, se é questão de insolação, tipo de vegetação, e é necessário um estudo mais aprofundado em cada lugar. Bom, e é isso, eu fico muito agradecida, muito obrigada pela oportunidade de ter mostrado aqui o meu trabalho, e até mais. Estamos de volta. Nesse momento, espero que houve uma instabilidade na rede, mas agora nós estamos de volta e, embora um intervalo pequeno aí dos 5 minutos, Camilo, se você puder fazer algum tipo de explanação e Fabiane fazer as suas considerações, a gente agradece. Pronto. Boa tarde, Fabiane. Muito obrigado pela contribuição, né, com o evento. Parabenizar você e sua orientadora pelo trabalho, um trabalho fantástico, né? Trabalho com telhados verdes é sempre bem-vindo. Inclusive, eu já vou lhe dar aqui uma sugestão, né? Explorar a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? O ODS 11, né? Cidades e Comunidades Sustentáveis. Eu acho que você consegue encaixar plenamente aí o seu trabalho, né? E explorar essa vertente também de que seu trabalho traz essa contribuição para a Agenda, né, 2030. Gostei bastante, é bem amplo, é um trabalho, pelo que eu vi, foi um trabalho de conclusão de curso, correto? Sim. E você trouxe elementos assim para a sua formação que eu acredito que tem tudo a ver com as diretrizes curriculares nacionais na formação do engenheiro, né? E você literalmente colocou a mão na massa, né? Foi lá, fez aí, explorou vários conceitos, né? Inclusive a membrana geotêxtil, né? Que tem sido muito utilizada porque ela dá uma estrutura, né, aos substratos sem deixar de permitir a percolação, né? Ela permite que haja a passagem. E aí você fez as impermeabilizações, fez tudo direitinho, uma metodologia muito bem colocada, e eu fico muito feliz por isso. Eu tenho duas dúvidas rápidas, né? Um entendimento que eu acho que ficou bem claro na sua... que ficou bem claro na sua apresentação, a novidade científica é uma aplicação para uma situação real, em que você tem telhados dos mais diversos possíveis, você aplica num telhado ondulado, mas aí você sugere, né, que isso pode ser aplicado para outros tipos de telhados. Esse valor da obra que você colocou aí, sabe, Fabiana, eu fiquei sem entender. Queria que você me explicasse se tem a ver com o telhado da aplicação maior, sem ser o protótipo, né? Se tem a ver com a construção como um todo, não sei. Essa é uma. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi que você associou a umidade do ar, né, ao volume escoado. E eu acredito, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito que essa associação você deveria ter feito essa associação com a umidade do substrato. É claro que tem a ver, né? Não tem como não ter a ver. Mas eu acho que você conseguiria uma correlação muito forte, né, entre a umidade do substrato, né, e o que conseguiu fluir, né, e talvez com a insolação, né, que tem ali naquele dia, do que com a umidade do ar. Tem a ver, tem também a ver, mas talvez na sua justificativa, o fato do substrato estar seco, né, porque foi mais tempo depois de uma chuva, né? E o fato dele estar úmido traz essa contribuição muito maior em termos de escoamento, né? A gente que é da área de hidrologia termina tendo essa perspectiva. Então, mais nesse sentido, o da obra e essa questão do volume escoado, né? Se você tem a dizer isso, e também a observação com relação aos ODS, né? Se você puder comentar nesses 3 pontos aí, eu agradeço. Então,
em relação ao preço, foi colocado no trabalho o preço feito somente sem a questão do reforço estrutural, somente os materiais utilizados. Então, é por isso que aquela hora que eu falei que ficaria R$50 e pouquinho, né, por metro quadrado, seria a respeito só disso, somente dos materiais utilizados. Mas tem também a questão de caso necessite um reforço estrutural. Aumentaria o valor da obra? Aumentaria 11%, como é dito no trabalho. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, se você for ver os benefícios que o telhado verde traz, que é a questão da energia ser ficar mais baixa, o uso do ar-condicionado praticamente não ser usado, porque a temperatura do ambiente fica mais baixa também. Conforme o tempo passa, ao longo do prazo, você tem uma economia de energia, é mais para esse lado, no caso de energia. E durante, por exemplo, eu fiz o trabalho pensando em 10 anos, mais ou menos. Seria, o custo que eu teria no início da obra seria, como se diz, jogado para energia. Você entendeu o que eu quis dizer? O retorno, né? O retorno, você teria um retorno. Isso. E em relação, o outro ponto que você falou, em relação ao ponto que você falou, foi da drenagem, né? Isso. Em relação à drenagem, da umidade de ar. Então, pelas pesquisas que eu fiz, a umidade de ar fazia o tempo mais molhado, faria com que a terra não absorvesse tanta água, estaria molhada também. É claro que precisa de alguns estudos do substrato para saber que tipo de terra usar e que tipo de terra que foi usada, para saber quanto que sugaria de água. Mas nesse caso, foi em relação à umidade de água. Obrigado, Fabiane, parabéns aí pelo trabalho, viu? Só agradecer aqui a ela, parabenizar pelo trabalho, e só deixar 2 pontos, Fabiane, para reflexão que me preocuparam, como limitações, né, que você pode falar que é uma limitação. A questão estrutural, né, porque quando você faz ali aquele cálculo, aumenta 3 vezes o peso, isso é muito, é um ponto importante para quem faz o projeto estrutural, né, um peso maior, desculpa, okay. Então. Não, então prestar atenção aí nessa questão estrutural aí também. Tá bom. E a questão da troca da terra, né, do solo, né, do substrato, acho que é uma manutenção, isso aí tem que ser pensado. Infelizmente houve essa queda de sistema e a gente perdeu, mas o ritmo tem que continuar. Então, agradecemos a Fabiane. Nesse momento, a gente passa não sei se o técnico vai ter um breve intervalo aí, de slide para poder a gente arrumar a nova apresentação. Fica aí à vontade.